Boa noite. Nossa, tá alto aqui o som, hein? Que eles põem um pouco mais longe aqui, porque senão vai. Eu vou ferir os ouvidos de vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Então vamos ao capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Moral Estranha. Aborrecer pai e mãe. Esse assunto entrou lá dentro hoje, sabia? Mais ou menos isso aqui. E muita gente ia. Você vai baixar um pouquinho? Eu falo mais longe um pouquinho aqui, tranquilo. Não, na verdade estava baixo. Tá? Ah, tá baixo? Então tá bom. Agora tá bom. É que eu não estou falando para não ficar muito alto, para não ficar ofender os ouvidos das pessoas. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. É uma frase assim meio, né? Eu posso falar que quando comecei a estudar Evangelho, a primeira vez que eu li essa frase aqui, eu fiquei meio, né, porque parece meio estranho, não parece não, olha só, olha. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, a mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Então tem que irritar. Aqui, olha, aqui fica parecendo assim que Jesus está falando assim que a pessoa tem que irritar o pai, irritar a mãe, né? Irritar os irmãos, irritar os tios, os parentes, os amigos. Na verdade, não é bem assim, né? Não é esse irritar, entendeu? Aqui, na verdade, é no sentido de que quando você começa a seguir Jesus, seguir de verdade. Estou falando quando você começa a estudar, entender Jesus de verdade, assimilar aquilo que Jesus ensinou, na realidade, nós começamos a mudar a si mesmo. Isso é muito interessante. E não é que você vai aborrecer os outros, é porque não tem jeito. É porque você começa a ficar tão diferente, mudar tanto, que seu pai vai se aborrecer com você, sua mãe vai se aborrecer, seus amigos vão se aborrecer, e até você com a sua própria vida vai se aborrecer, porque você vai chegar à conclusão assim: nossa, as coisas que eu vinha fazendo na minha vida não eram boas. Então você começa a aborrecer até a si mesmo. Então você não é. Então a nossa mudança, né? A nossa mudança faz com que a gente tenha essa questão de dificuldade de lidar com a família, quando a gente vai mudando. Eu lembro disso quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, como eu iniciei, tinha esses problemas em casa, sabia, as pessoas, porque eu mudei demais. Eu mudei muito. Pensa num camarada que mudou. E mesmo que as pessoas contestassem algumas coisas, eu sempre, desde quando eu comecei, eu perseverei assim, que eu segui na caminhada e eu nunca mudei, nunca desisti, nunca arredei o pé um minuto porque alguém falou alguma coisa. Então, no começo, certamente, hoje não, porque as pessoas foram acostumando comigo, né? Então, meus irmãos se acostumaram, minha mãe sempre aceitou com naturalidade, mesmo outros parentes. Hoje em dia, eles já aceitam com naturalidade isso, mas a primeira vez, né, que você chega ali, que você está estudando Allan Kardec, os livros espíritas, né? As pessoas acham que é macumba, né? Acho que já começaram a achar assim: o Jair vai acender vela na encruzilhada, essas coisas todas, que também não tenho nada contra quem acende vela nas encruzilhadas, mas cada um tem seus pensamentos, né? Mas as pessoas achavam que eu ia chegar a esse ponto aí, acharam que as pessoas não conseguiam entender. Pouquíssimas pessoas sabem que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Pouquíssimas pessoas. As pessoas ainda não conseguem entender isso. Porque se rotulou a ideia de que existem os evangélicos, que são cristãos, e os católicos. Então eles não conseguem entender que a doutrina espírita também é cristã. A doutrina espírita também segue os ensinamentos do Cristo. E é interessante que quando a pessoa
ela começa a estudar a doutrina cristã, a doutrina espírita, ela tem, olha, a maioria das pessoas, a primeira coisa que elas fazem é assim, tipo assim, nossa, isso é bom para mim, isso é demais, né? Né? Então, a primeira coisa que a pessoa pensa, quando estuda a doutrina espírita, isso é bom demais, nossa, como isso me faz bem, isso é legal demais, eu vou para minha casa, eu vou converter todo mundo. E aí chega em casa, pensa que vai converter alguém, mas não consegue converter ninguém. Ele consegue arranjar, pode arranjar briga, discussão, encrenca, mas não vai converter ninguém. Aí eu, graças a Deus, nunca quis converter ninguém, mas tem um monte de gente que chega em casa e acha que vai converter a esposa, ou a esposa vai converter o marido, ou vai converter os filhos, vai converter os tios. Isso não acontece. E é fácil de entender isso, porque a pessoa, ela só muda quando ela quer mudar. E ao contrário, quando a gente tenta convencer uma pessoa, aí que ela emperra, aí que ela sabe, é que nem aquele burro empacado, né? Não sai do lugar, né? Então, é assim, quanto mais a gente é natural, a gente mais consegue convencer mais a pessoa, porque a gente começa a convencer as pessoas pelo exemplo. A pessoa te conhece, olha para você e começa a perceber assim, nossa, como essa pessoa está mudando, né? Essa pessoa melhorou muito. O que que ela está fazendo? Aí você começa, né? Nossa, depois que ela se tornou espírita, ela se tornou uma pessoa muito melhor. E aí você consegue ajudar as pessoas a mudarem com naturalidade. Agora, quando você chega lá, você não sabe que você é espírita, é bom, aí não vai dar certo. Esse bater de frente não vai dar certo. Mas Jesus, quando fala que vai aborrecer, não é porque Jesus quer que você convença ninguém, porque quando você pega a história de Jesus, Jesus não ia na porta das casas, bater na porta da casa para convencer ninguém a ser cristão. Ele caminhava pelas ruas e quem se aproximava, ele orientava, conversava, mas ele não ficava correndo atrás das pessoas, oh, você tem que me seguir, não, de jeito nenhum. Jesus em nenhum momento tentou convencer ninguém a segui-lo. Ele simplesmente, ele foi seguindo. As únicas pessoas que eu sei que ele convidou assim foi o Pedro quando estava pescando lá, né? Que chegou pro Pedro lá e falou, olha, vocês são pescadores, mas agora vocês serão pescadores de homens, né? Foi o convite que ele fez. Mas certamente se Pedro falasse, eu não quero, Jesus seguiria e encontraria outros, porque tivemos outros, né, outros discípulos que seguiram Jesus, então, mas ali é um caso à parte, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender uma coisa que é muito interessante. Existem projetos de vida feitos antes de nascer. E Pedro, João, Tiago, esses lá antes de reencarnar lá no mundo espiritual, se comprometeram a seguir Jesus. Então, certamente, nesse prometer seguir Jesus, certamente devem ter se criados palavras-chave, vamos dizer assim, que olha, quando eu falo essa palavra, você sabe que sou eu, você pode me seguir. Então, quando ele fala assim, vós sereis pescadores de homens, no subconsciente dele, aquilo estava guardado. Então ele fala, não, é esse mesmo que eu tenho que seguir, né? E Jesus também tinha feito, mandaram eles jogar rede, eles pegaram aquele monte de peixes, então tudo isso envolvia aquela situação, né, que foi acontecendo naquele momento lá, né? Mas Jesus queria justamente isso, Jesus quis dizer que você se tornando cristão, você vai ter dificuldades em família. Vai ter dificuldade, porque você estava ali na sua família, Léo, você está morando com a sua família, aí você toma cervejinha com todo mundo, faz isso, não que você vai parar de tomar cerveja, mas você já não bebe mais como antes, você não faz mais isso, você já não faz mais aquilo, você já não quer mais ficar tanto falando mal da vida dos outros, contando piadinhas sem graça, e aí começa, né, começa ficar um pouquinho, não que fica mais difícil, mas demora um tempinho para encaixar as peças, né? Para as pessoas entenderem que você mudou um pouquinho, que você não é mais daquele jeito, não é verdade? E aí, Jesus disse que quem não aborrecer pai e mãe, né? Porque vai aborrecer mesmo, porque vai modificar e os pais vão ter dificuldade um pouquinho para
para se adequar às mudanças. Porque assim, quando muda, tem que se adequar às mudanças, não tem jeito. Não é verdade? É assim que funciona. Então Jesus diz que é necessário isso para ser discípulo de Jesus. E o que não leva a sua cruz, olha, e o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Então, duas coisas mais uma coisa que ele está encaixando aqui. Então, tudo bem, você se tornou cristão, beleza, mas não adianta achar que, porque eu me tornei cristão, porque eu não vou ter mais problemas na vida, não vou ter dor, não vou ter... Esquece, porque vai ter, porque faz parte da vida. Isso não significa também que, se tornando cristão, as dores não poderão ser amenizadas, né? Vamos dizer assim, né? A dor poderá ser amenizada, porque assim, quando a gente vai mudando internamente, né, vamos sendo mais pacíficos, mais compreensivos, temos mais facilidades para lidar, né? Para melhorar a nossa saúde física e espiritual. Tudo bem? Você está onde você gosta? Mais ou menos. Aquele menino ali, ele vai estar aqui também. Vai ser meu discípulo aquele ali, ó. Eu não vou falar nada. Então tá bom. Já está acontecendo já. Ele não percebe, tem mas já está acontecendo. Tem um ditado que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Estou. Isso aí. E assim vamos dizendo que quanto mais perseverarmos nas conquistas que temos para o nosso caminho, quanto mais perseverarmos no bem, no amor, no respeito a nós e ao próximo, mais seremos abençoados nessa caminhada que temos. Então, irmãos, irmãs, perseverem diante das dores, das pedras, não desistam. Podem dar um tropeção, cair, doer, mas saibam que a força de nosso Senhor está com cada um. Mas nós é que devemos perseverar, sim. Não desistam de vossas conquistas, de vossos sonhos, de vossa evolução. Não desistam, não desanimem. No momento de desânimo, derramem vossas lágrimas, chorem, gritem se for necessário, mas entreguem-se ao nosso Senhor, que tudo vê, tudo abençoa, tudo cuida e com certeza amparará cada um de nós. Muito bem falado. Muito bem? Muito vai bem aproveitar para as suas músicas? Estou aproveitando, já fiz algumas lá. Então, vamos ao trabalho, hein? E eu estou te esperando, viu? Então, o irmão Giovanni complementou o assunto aí, ali. Então, quando Jesus fala que cada um tem que carregar a sua cruz, é que nós temos que perseverar, tá certo? Não podemos arredar pé e desistir com facilidade das coisas que nós queremos. Se estamos buscando se estamos no nosso processo evolutivo, estamos melhorando a nós mesmos, não podemos desistir. E essa questão de carregar a cruz é muito interessante, porque muitas pessoas têm umas cruzinhas, né? É assim, né? Cada pessoa traz umas cruzinhas pequenininhas, né, para passar na vida, né? E até uns trazem umas grandinhas, né, mais pesadinhas, né? Mas nós trazemos essas cruzes e geralmente pedimos para conviver com essas cruzes aí, né? Primeiramente para a gente provar para nós mesmos que somos capazes, né, de lidar com determinadas coisas. E depois, quando as cruzes vêm, né,
Né? É que nem aquela história lá da cruz, lá, né? Corta a cruz, né? Vai cortando, né? Com essa história, vai cortando a cruz para ficar mais leve. Aí chega na hora, ué, mas cadê? Minha cruz está levinha, mas também você cortou inteira. Agora você vai ter que complementar na próxima encarnação, né? Tem um monte de história de cruz, sabe? Tem uma também que fala que o camarada chega, né? E achava que o sofrimento dele era muito grande. Uma noite ele tem um sonho, né? Que ele vai num lugar que estava lotado de... Tinha um lugar que estava cheio de cruz, assim, sabe? Aí ele fala assim, né? Tinha um cara que cuidava do lugar e fala assim, olha, eu tô com minha cruz está muito pesada, sabe? Está muito pesada a minha cruz, eu não aguento mais carregar essa cruz, minha cruz é muito grande, muito pesada. Ele falou para você o seguinte, vou deixar você entrar aí, ó, tem a cruz aqui para tudo que é o tamanho que você ser. A que você achar que você quer pegar para você, você pega. Ele vai, né, e pega a menorzinha, né, e traz. Aí o cara fala assim, não, mas essa é a sua cruz mesmo, você pegou a mesma que você tinha, né? A dele não era muito grande, né? Era mais ou menos desse jeito a história, né? Então, tem muita história de cruz por aí, né? Mas quando Jesus fala assim que e o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento não pode ser meu discípulo, né? Então, assim, não dá para fugir da cruz. Nós temos nossos problemas, temos que lidar com eles. Na vida, todos os problemas que a gente tem que buscar soluções. E quando a gente é persistente e se fortalece, mesmo grandes dificuldades a gente consegue sobrepujar. E quando a gente está enfraquecido, qualquer coisinha já fica lá numa cama, meu Deus, como a vida é difícil, eu tenho que trabalhar, tenho que lavar a louça, tenho que lavar o pátio, né? Não é assim? É muito sofrido, tem que fazer almoço, é muito sofrido, né? A pessoa quando está enfraquecida, tudo é problema, sabia? Tudo é problema. Tem um ditado que diz assim, você precisa de ajuda? Procure o ocupado, porque o desocupado sempre vai dizer que não tem tempo. É mais ou menos assim a vida. Quando a pessoa que tem vontade de fazer as coisas, ela se ocupa, e se tiver mais coisa, ela faz, ela vai, ela busca, é assim. Agora, aquele que é desocupado, qualquer coisinha que você pede, ele fica choramingando. Mas eu tenho que ir na padaria buscar pão. Ele vai comer, já vai cansar. Ele vai comer o pão também, né? Mas tem que ir na padaria buscar o pão. Não dá, né? E vai reclamando até na padaria e volta reclamando, né? Se for, né? Se for, né? Mas é desse jeitinho mesmo, né? Então eu vejo... A gente tem visto muito no mundo que muitas pessoas, se nós pegarmos alguns livros, né, que falam sobre essas questões, pessoas que conseguem se sobrepujar situações muito difíceis, situações de doenças, de dor, que elas conseguem sobrepujar e vencer. Tem um livro esse livro ele é fantástico, chama Ergorina Cunha. Ergorina Cunha, esse livro, é autora desse livro. É um livro, é uma espírita encarnada que escreve esse livro. Que ela teve um problema de paralisia, que ela não movimentava a perna. Não conseguia movimentar a perna. E ela conseguiu aprender a mentalizar, ela começou a mentalizar o sangue, a perna dela não estava correndo mais sangue, ela começou a mentalizar o sangue correndo na perna. Começou a mentalizar todos os dias, ela é persistente. E não é que a perna dela começou a movimentar, e com o tempo ela ainda conseguiu ela tinha o sonho de ser bailarina, e ela conseguiu ainda ser bailarina ainda. Olha que força de vontade, né? Então é uma pessoa que ela tinha uma cruz pesada, que ela não ia poder andar, e ela conseguiu mentalizar as mudanças interiores que ela necessitava, conseguiu mentalizar o movimento das pernas e conseguiu fazer as pernas se movimentarem. E esse livro é um livro de uma autora chamada Ergorina Cunha. É um livro fininho, se a pessoa procurar, a pessoa acha aí para ler, né? Assim, pois,
qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui também, Jesus está acrescentando mais uma coisa, a questão da importância do desapego, né? As pessoas se iludem muito com essa ideia de doação, né? Acho que é para doar tudo e ficar na miséria, não é assim. Porque se você doar tudo que você tem e ficar na miséria, o que vai adiantar? Mais um miserável? Porque você vai doar tudo, as outras pessoas vão gastar tudo em um dia, 2 dias, uma semana, e você vai ser apenas mais um miserável, não vai resolver nada. Isso não é lógico. Então, se você tem possibilidade de ajudar, você ajuda, mas ajuda sempre lembrando que tem que cuidar de si mesmo. Você tem que cuidar das suas finanças, cuidar da sua vida. Se você souber cuidar da sua vida, das suas finanças, você vai ajudar a sua vida inteira. Você perpetua. Você perpetua aquilo. Agora, eu vou dar tudo que eu tenho hoje, dou, mas e amanhã? Você também está na miséria? Aí você vai pedir também, o que vai tentar resolver? Mais um pedinte. Então as pessoas, elas têm que entender que não é assim. O Chico Xavier, por exemplo, ajudava muita gente, mas ele recebia muitas doações e ele distribuía, né? Então ele tinha os jeitos dele ajudar, mas você não viu o Chico Xavier doar tudo numa situação que ele foi para a miséria e foi pedir esmola também. Isso não é solução. Você tirar tudo que você tem e passar dificuldade também. Não. Você tem que aprender, você ajuda e ao mesmo tempo você consegue manter uma condição de vida aceitável. É assim que funciona. Porque senão também não vai adiantar nada, né? Então ele está falando várias situações aqui que a pessoa ter para ser discípulo dele, né? Tá certo? Uma é entender que você vai aborrecer as pessoas que continuam, né? Porque aquele que desperta acaba aborrecendo aqueles que não despertam. Isso é normal. Você vai mudar suas amizades, vai mudar os espaços que você frequenta, vai mudar tudo, tá certo? Carregar a cruz é outra parte importante. Nós vamos ter problemas, não adianta. Sei que vocês olham para mim e falam assim, o Jair acho que não tem problema nenhum, né? O Jair acho que nunca teve dor. Olha, não se iludam não, viu? Não se iludam não, que eu não sou de reclamar, eu sou aquele camarada que... eu aprendi assim, a dor tá aí, eu vou vivendo e deixa a dor para lá, entendeu? Eu funciono assim. A minha esposa mesmo, a Magali, fala, nossa, Jair, você nunca reclama de dor, né? E eu sou assim mesmo. Eu nunca reclamo de dor, eu nunca reclamo de aluno. A Magali fala assim, nossa, Jair, você passa o ano inteiro, não fala de um aluno, fala, minha filha, eu saí da escola, nem lembro mais da escola. Então, eu sou assim, mas isso não significa que eu não tenho problema de dor. Já fiz implante de dente, já fiz um monte de coisa e não tem jeito de você não ter, né? Então, todos nós temos umas cruzes aí para carregar, viu? E outras também que eu nem conto, né? Mas tenho, tá certo? Tenho. Ajudo pessoas? Ajudo também, mas ajudo de uma forma que eu continuo vivendo bem. Não vou deixar de viver bem para doar, mas eu dou alguma coisa aqui, uma coisa eu vou doando, né? É assim que funciona. E aí ele continua aqui no item 2. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui ele está colocando a importância da gente entender assim, que o nosso processo evolutivo tem que estar em primeiro lugar. A nossa espiritualização tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, não é questão que você... A palavra amor aqui não sei o que é a tradução, né? Se é desse jeito certinho, mas se você tem, isso já aconteceu comigo, se você tem um filho e uma filha, aí você resolve que você vai numa casa cristã qualquer, porque você gosta. Aí seu filho, mãe, não vai não, fica aqui comigo. Você não pode deixar de ir num lugar que você gosta, porque seu filho quer que você fique em casa. Não pode. Eu não posso ir porque o meu marido não quer que eu vá. Não posso porque... Não, calma aí. O nosso processo evolutivo é individual. Ninguém evolui pelo outro. Eu não consigo fazer o meu filho evoluir, nem minha filha evoluir. Eu, graças a Deus, minhas 2 filhas
estão muito bem encaminhadas. As duas, assim, no sentido em questão de espiritualidade mesmo. Mas é assim, é tudo por busca delas mesmas. Eu levei elas na infância, levei na casa espírita, elas cresceram, minhas filhas cresceram, compreendendo que a vida continua após a morte do corpo físico, compreendendo a importância da espiritualidade. As duas sempre acreditaram em Deus, em Jesus, acreditaram em tudo. Mas teve um tempo que elas se distanciaram. Elas se distanciaram, mas eu nunca me distanciei, eu continuei. Tá certo? Eu continuei. Elas se distanciaram. Aí com o tempo, é engraçado, né? O tempo passa aquela fase da aborrecência, né? Aquelas fases vão passando, né? E depois aí vai se tornando um pouco mais madura, a pessoa vai voltando às origens. É engraçado isso, né? Sem forçar nada, nada de ser, você tem que ir, você tem que estar lá. Não, nada disso. Nunca fiz isso. Fui levando, sempre orientando, aconselhando, e naturalmente as duas. A minha filha lá na Austrália é tão interessante, né? Porque lá na Austrália, nem lá, para você achar uma casa espírita na Austrália, é difícil, hein? É difícil. Na Austrália. Em Melbourne, acho que tô achando que só tem uma, hein? E aconteceu aquela coisa da pandemia, né? Lá em 2020, né? E ela teve que ficar em casa, trabalhando só online, né? Trabalhando só, né? Só online lá, trabalhando. E ela falou assim, pai, tá tendo um curso aqui online, estava tendo um curso. A casa fez um curso online lá em Melbourne. Acho que era do Livro dos Espíritos. Ela falou, estou fazendo um curso que eu vou fazer. Eu falei, faça, né? Aproveita, né? Você tá em casa mesmo, né? E ela começou a fazer aquele curso lá. Para você ver que de tudo nós podemos tirar coisas proveitosas, né? E ela fez o curso inteiro, né? Do Livro dos Espíritos. Depois ela começou a fazer um outro curso, que ela fez o curso da Gênesis, estava fazendo, fez outro. Aí ela começou a ir naquela casa espírita. Hoje em dia ela trabalha na casa espírita, já ministra cursos, já começou a dar palestra, tudo lá na Austrália, olha que coisa. Saiu daqui para ir trabalhar na casa espírita na Austrália, numa única casa que tinha. E a outra aqui que caminha comigo, que ela participa do Evangelho Lar, que participa do trabalho de música que eu trabalho. Ela está fazendo um curso para ser professora de yoga, então está fazendo uma outra linhazinha no yoga, mas não, tudo bem, é bom, é ótimo, né? Yoga, doutrina espírita, não tem quase diferença nenhuma, tá tudo, a essência é a mesma, né? Fez curso de mestre em Reiki também, então as duas bem caminhadas. Então é assim, sem forçar, né? O pai e a mãe tem que ir orientando, né, cuidando, e é assim que funciona. E as coisas vão dando tudo certo. Mas eu falo para vocês, eu amo mais minhas filhas que Jesus, amo mais... Não sei. Jesus para mim não é nem questão de amor, é questão de referência de vida, entendeu? Então eu não penso em Jesus como amor, eu penso em Jesus como referência de vida e de aprendizado. E eu penso em Jesus como aquela referência que pode me levar ao crescimento espiritual cada vez mais rápido. Então é assim que eu vejo Jesus. Eu não me preocupo se eu amo mais, amo menos do que minha filha, não me preocupo com isso. Mas eu sei que Jesus, se eu seguir Jesus, eu sei que eu vou, alcançar bons resultados na minha vida, como tenho alcançado. Porque quando você estuda Jesus, você consegue entender que Jesus, na verdade, quando você pega o Evangelho de Jesus, você entende que é um receituário médico. Entendeu? Você percebe que é um receituário médico. Você pegar o Evangelho de Jesus inteiro, é um receituário médico. Se você seguir o que está ali, com o tempo cada vez você vai lidar melhor com a dor, você vai amenizar suas dores, vai amenizar seus problemas. Entendeu? Porque é assim que funciona. Toma uma aguinha, minha jovem. Toma um pouco ela aí, toma um pouco d'água aí. Toma um pouquinho de água aí. Um pouco de água. Mas mesmo assim, se você tomar uma aguinha, você vai melhorar, então. Toma uma aguinha aí, porque isso aí melhora. Relaxa que isso vai melhorar. Isso.
né? Porque se você não toma água e evita ficar, você tem que tentar segurar um pouquinho a tosse, não vai tossindo com toda a força o tempo todo, que você vai ferindo sua garganta e aí você vai piorando. Você tem que administrar isso aí, entendeu? Isso. Então a questão de relação de Jesus com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, não é questão de mais amor ou menos amor. Isso aqui é um texto. O texto você tem que tirar a essência do que é bom. Não adianta você falar assim, você chega seu filho, não, eu vou lá porque eu amo mais Jesus. Não, você não pode falar isso pro seu filho. Que eu vou lá porque eu amo mais Jesus que você. Não. Não tem isso. O amor ele tem que se manifestar de todas as formas. Então, o que você não pode é deixar de fazer o que você acha bom para você, para fazer o que os outros querem que você faça. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. O que é bom para mim, eu tenho que continuar fazendo. Se é bom, por que eu vou parar? Porque eu tenho que dar o exemplo para as pessoas de que eu vou perseverar naquilo que eu acho certo. É aquilo que o irmão Giovanni está falando aqui. Se você perseverar naquilo que é bom, se você perseverar nos ensinamentos do Cristo, você vai ser abençoado na sua vida. Porque cada um de nós somos resultados do que sentimos, do que pensamos e de nossas atitudes. Então é assim, se você muda seu modo de sentir, você muda seu modo de pensar, todo o seu organismo vai se modificando e você certamente vai ter mais saúde física e espiritual. Porque o que acontece? Todas as nossas doenças do corpo físico, todas elas se manifestam primeiro no espírito, todas elas. Então vem do espírito e se manifesta no físico. Se eu me melhoro espiritualmente, aos poucos as doenças vão se manifestar menos no físico. E aquelas que se manifestam aos poucos vão servir para depurar meu organismo. Eu posso ter um pouco mais de doenças nessa vida, mas na próxima, certamente, eu vou ter uma condição melhor de vida. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Já está falando aqui, que a gente tem que tomar cuidado quando se estuda o Evangelho com a maneira como as coisas estão escritas. Senão você vai muito afoito, isso, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Então, é o que está falando. Quando fala em aborrecer pai e mãe, não é que você vai ficar irritando seu pai e sua mãe, então já vai entendendo. É porque, como você vai ficando diferente, eles vão demorar um pouquinho para se adequar à maneira como você pensa, como você sente, tá certo? Quantas pessoas que não se tornaram cristãs, que os pais eram judeus, por exemplo? Pensa bem. Isso aqui foi dito na época que Jesus estava aqui. Então, aqueles que eram judeus se tornaram cristãos, a situação era difícil, os pais não aceitavam não. Vocês acham que quando você pega e lê o livro lá, o livro Paulo Estevão, né? Quando a gente lê o livro Paulo Estevão, que é um livro fantástico, que conta a história do apóstolo Paulo, né? Quando ele vira cristão, meu amigo, os judeus passaram a odiar ele, odiar. Ele era o mais amado da Judéia. Quando ele mudou de lado, passou a ser o mais odiado, viu? Pensa numa situação dessa. Então ele se chamava Saulo, ele perseguia os cristãos. Quando ele muda de lado, né? Quando ele muda de lado, aí ele passa numa situação muito difícil, porque ele era o mais amado e passa a ser o mais odiado, né? E assim vai continuando aqui. Escritas depois da sua morte, desde que nem o Evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração
ao passar de uma língua para outra. Então o Evangelho de Jesus ele foi escrito em aramaico, hebraico. Então quando começaram a traduzir para outras línguas, as palavras são engraçadas. As palavras de uma língua, muitas vezes, ela tem vários significados. Então, a pessoa que vai fazer a tradução vai escolher qual que ele acha que é mais, né, que é mais interessante. Então, muitas vezes, com o tempo, foi se transformando o Evangelho de Jesus, ele foi sendo modificado. E muitas lições do Evangelho também foram passadas de geração para geração, só falando, né? Então, quem escreveu depois, quem garante que escreveu certinho do jeito que tinha que ser, devia ser escrito, né? Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. Então, era assim. O primeiro que escreveu lá o pergaminho lá com os ensinamentos do Cristo. Ele escreveu. Ah, mas ele escreveu errado. Aí todo mundo vai copiar, todo mundo copiar errado. O primeiro copiou errado, né? É igual aquela história lá do correio sem fio, que chama, né? Aquela brincadeira, né? Então, correio sem fio. Se você falou a primeira vez, você falou certo. Se o segundo falar errado, aí o terceiro vai falar mais errado, o quarto mais, e assim vai indo, tá lá no final. Lá. Quando chega no final, a mensagem nem existe mais. Aquela mensagem já era, né? É desse jeito. Então a pessoa faz essa brincadeira na escola e quando chega no final lá, aquilo que o professor falou aqui no começo já não tem mais nada a ver. É o que pode ter acontecido em alguns casos do Evangelho. Da pessoa ter errado a primeira tradução, ou errado o primeiro texto escrito, e aí vai embora. Todo mundo vai errando, né? Mas quando a gente estuda a essência do Cristo, nós vamos entendendo que algumas coisas não tem condições de ter sido ele que falou. Ele não pode ter falado daquela forma. Eu às vezes estou lendo o Evangelho e olho e falo, isso aqui não é de Jesus. Eu sei que tem gente que fala assim, não, a Bíblia é infalível, tudo que está lá é perfeito. Não é. Você pega João, por exemplo, quando tem uma parte que diz que João, é lá que João fala que, João escreve que Jesus falou que aquele que não tiver fé nele, Jesus, está condenado ao fogo eterno. Como assim? Quer dizer que se o cara acredita em Buda, em Krishna, já está condenado? Não. Então você vê que não foi Jesus que falou aquilo, Jesus não iria falar uma coisa dessa. Então, a Bíblia não é infalível. Certo, minhas duas amigas que estão olhando as unhas? Né? Minhas duas amigas que estão olhando as unhas aí, que moram no meu coração. Né? A Bíblia não é infalível, tá certo? Então, a Bíblia é muito boa e tem muita coisa boa. Não estou dizendo que não tenha coisas boas, mas a gente, quando está estudando a Bíblia, a gente vai entendendo Jesus, a gente vai entendendo que algumas coisas, ou ele não falou, ou ele não falou daquele jeito, né? Então, a gente tem que entender que algumas coisas ali precisam ser, né? Tem que ser interpretadas de outra forma, porque ele não pode ter falado daquelas coisas. Então, várias coisas a gente tem que perceber isso aí, tá certo? A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, né, por exemplo, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, como assim? Odeia seu pai e sua mãe? Tá, não tem lógica. Jesus jamais diria isso, que você tem que odiar o seu pai e sua mãe para seguir ele. Não, claro que não tem isso aí, isso certamente não veio de Jesus. Isso aqui foi mal escrito, está escrito errado, então a gente tem que perceber que tem certas coisas que Jesus não pode ter falado dessa forma. A palavra aborrecer até que fica um pouquinho mais suave, né? Porque aborrecer é no sentido de... Mas mesmo assim ainda fica uma coisa meio estranha, né? Você vai irritar seu pai e sua mãe? Não, né? Não. É que você vai chegar diferente, eles podem não gostar, né? Seu pai lá é judeu, você chega cristão dentro de casa, pai, agora eu estou seguindo o Cristo.
Ele vai querer te bater. Na época era assim. A pessoa chegava em casa dizendo que era cristão e o pai era judeu, o pai queria bater no filho. Então aborrecia mesmo, né? Mas foi nesse sentido, né? Porque você muda, você só se torna diferente. E o pai, às vezes... E o judeu era muito orgulhoso, o judeu não aceitava isso com facilidade. O judeu aceitar que o filho se tornava cristão, era difícil, hein? Era difícil. Um romano, por exemplo, lá, sei lá, um soldado do exército romano, um centurião, o filho chega em casa, pai, agora eu sou cristão. Ah, não gostava não, gente. Se aborrecia mesmo, viu? Queria pegar o filho pelo pescoço assim, ó, levantar no alto, né? Então a gente tem que entender isso aí, né? Ninguém teria a ideia de atribuir a Jesus essa fase de odiar os pais, né? Seria, pois, inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Mas como assim? Eu vou odiar minha vida aqui que eu estou vivendo, aí eu garanto minha vida eterna? A física quântica hoje já ensina totalmente diferente. Você tem que se amar. Ao contrário, você tem que valorizar a sua vida, você tem que amar, você tem que se respeitar, você tem que querer o melhor para si mesmo o tempo todo. Como assim? João dizer que Jesus falou que aquele que odeia a sua vida, né, neste mundo a conserva para a vida eterna? É claro que está errado. Certamente Jesus não falou uma coisa dessa, jamais falaria, nem nós aceitaríamos isso. Quem vai dizer para o seu filho, chegar em casa e falar assim para o seu filho ou para a sua esposa, minha filha, eu vou falar para você, você não pode gostar, você tem que odiar a sua vida, que aí Jesus garante a vida eterna. Quem que vai dizer isso para o seu filho? É claro que não, gente. Então é legal esse texto aqui, porque está mostrando para gente, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente lê na Bíblia, que não é infalível, né? Não é infalível. Eu sei que muitas religiões colocam como infalível, mas não é. Então a pessoa acaba fazendo coisas erradas porque está interpretando a coisa ao pé da letra, como é que se fala, né? A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. Então a língua hebraica não era igual hoje. Hoje, se você pegar o mundo hoje, tipo assim, se hoje nós temos aqui na língua portuguesa, se eu não me engano, a gente tem quase 200 mil palavras, o negócio são muitas palavras. Eu tenho certeza que a língua hebraica não tinha mais que umas 4, 5 mil. Eram pouquíssimas letras. E olha, é interessante, né, porque a palavra em aramaico, se eu não me engano, elas são todas juntas, elas não têm divisões. Elas eram bem complexas de você entender a língua. E pouquíssimas pessoas conseguiam ler e escrever. Eram assim raríssimos casos, assim, gente que lia e escrevia na época de Jesus. Os apóstolos de Jesus, acho que sabia ali ler e escrever, talvez Mateus, talvez Judas. Olha, eu não sei se tinha, talvez João, né? Talvez João. Se eu não me engano, acho que nem João, porque o João parece que quando ele escreve o Apocalipse, parece que ele só vai falando, outra pessoa que escreve. Então, mas nem os apóstolos de Jesus sabiam ler e escrever. Então eles transmitiam oralmente. Alguém escrevia, né? Depois, quando você pega Paulo, por exemplo, Paulo sabia escrever, mas o Lucas, que era médico também escrevia. Então Lucas, que é outro, não é aquele Lucas que escreveu o Evangelho, é outro Lucas, né? Que era médico e também escrevia também. Mas quase ninguém sabia escrever. Então quanto mais traduzir de uma língua para outra. Imagina se traduzir de uma língua para outra, não é uma coisa fácil. E que ele fala, então você pegava uma palavra, tinha, sei lá, 10, 20, 30 significados. Você pega, por exemplo, a palavra camelo, né?
Tanto podia significar camelo como significar uma corda, né? Então, tem gente que até hoje acha que é um camelo mesmo, passando pelo buraco da agulha, né? Mas não era uma corda grossa que eles amarravam as embarcações. Mas as pessoas hoje ainda interpretam ainda como se fosse um camelo, né? É o que acontece, por exemplo, com aquela que no Gênesis designa as frases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Então, quando você lê na Gênesis lá que fala assim, quando você está lendo a Gênesis e fala assim que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, a pessoa fica imaginando que um dia, nossa, hein, Deus foi rápido, em 7 dias já fez o mundo. Não, não foi assim. Cada dia ali significava um período de tempo, de milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então era muito tempo cada período daquele. E a frase também que dizer que Deus descansou, claro que também é outra coisa que também não é verdadeira, porque Jesus já quebra essa ideia quando Jesus fala assim: meu Pai ainda obra e eu trabalho também. Quer dizer que Deus nunca parou de trabalhar e de se manifestar. Então essa frase de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, não é uma frase verdadeira, né? Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, né? Acabei de falar, né? Porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. Então a gente, para entender assim esses ensinamentos de Jesus, né, aquilo que ficou escrito, lembrando sempre que Jesus nunca escreveu nada. Jesus não escreveu uma palavra. Pessoas que seguiam Jesus e se interessavam por aquilo que ele ia falando e fazendo, iam escrevendo. Jesus não escreveu nenhuma palavrinha. Não é porque não sabia ler e escrever, porque Jesus, muitas pessoas se iludem, acham que Jesus porque nasceu numa manjedoura, que ele era bem pobre. Não era. Jesus não era de uma família miserável. Deus não ia colocar um cara de grande sabedoria para nascer numa família miserável. A família dele, o pai dele era carpinteiro. Vocês acham que carpinteiro naquela época era alguém que era malquisto na sociedade? De jeito nenhum. Ser carpinteiro naquela época não era para qualquer um, não. Então Jesus era uma pessoa que ele tinha uma situação de vida, né, que lhe dava boas condições de sobrevivência. Né? Então, para Jesus nascer na terra, teve que ter um pai, assim, que era um pai, assim, exemplo, e uma mãe fantástica. E tinha que ter uma condição de vida, né? Porque eles tinham casa para morar, eles não eram, né? Não eram jogados, não. Quando ele foge, né, com Jesus, quando Jesus é pequeno, era por causa de medo que matassem Jesus, né? Mas não porque eles eram miseráveis, que não tinham como sobreviver. Então a gente tem que entender isso aí, né? Então Deus colocou Jesus para nascer numa família que tinha condições de dar sustentação para o crescimento dele, para se desenvolver espiritualmente, para chegar na fase adulta em condições de dar sequência naquela obra que ele tinha que dar sequência. Porque ele tinha que dar sequência, imagina. Vai colocar, vai nascer na família de um drogado, de um cara que não trabalha, que é vagabundo, não vai. Ele nunca, jamais iria fazer isso. Então a gente tem que entender os costumes da época para a gente entender as coisas. E entender que o nosso mundo tem muita gente imperfeita e muita gente mal intencionada, né? E além de tudo aquilo de as palavras poderem ter sido mal traduzidas, né? De ter sido passado oralmente e a pessoa ter escrito um pouquinho diferente.
Ainda tivemos, né, o famoso concílio de Nicéia, tivemos um monte de situações em que foram manipulando os ensinamentos de Jesus intencionalmente. Inclusive falava-se em reencarnação nos evangelhos, eles retiraram as partes da reencarnação. Então a gente vai percebendo aí várias coisas, né, que vão acontecendo aí que tem que ir entendendo. E aqui vai seguindo aqui, vamos lá. Pode ser numa língua, aqui não, de uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprima. Então, quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, vários deles falam de emoções, sentimentos, como fala lá, de amar mais ele do que os irmãos, de você aborrecer pai e mãe. Então, a gente tem que entender que essa questão das emoções, num país e em outro, né, são coisas muito assim, diferentes e diversificadas, né? Então, muitas vezes, a emoção, aquilo que se passa numa língua, é muito diferente na outra. Não é a mesma coisa. Tem várias palavras que a gente percebe isso. Quando você pega a palavra, por exemplo, você pega a palavra Satanás, por exemplo, né? Hoje em dia, fala-se de Satanás como um ser do mal que batalha contra Deus, né? Mas quando você pegava na época de Jesus, tanto que Jesus ele chega para Pedro começa a falar para ele algumas coisas, ele fala, arreda de mim, Satanás, né? Mas ele não está falando Satanás no pensamento de um ser do mal, não. Satanás naquela época era a ideia era alguém que colocava dúvidas na cabeça do outro. Então Pedro queria colocar dúvidas na cabeça de Jesus, e Jesus sabia o que ele queria. Então ele fala, arreda de mim, Satanás, né? Não é porque o Pedro era do mal, porque Pedro queria colocar dúvida na cabeça dele. Hoje em dia que se colocou essa ideia aí que Satanás é um espírito do mal, que vai arrebanhar todo mundo para levar para o abismo, né? Então, mas na época não se tinha esse pensamento, né? Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. E aconteceu no Brasil também, as palavras elas vão mudando. Então, uma vez eu cheguei na sala de aula e falei assim, falei para o menino, você fala para o menino hoje, você é muito radical? A ideia radical para ele pode ser um cara que curte, que se diverte, que faz um monte de coisa, entendeu? Na nossa época, quando você falava para a pessoa, você é radical, a ideia era uma pessoa que você, sabe, não mudava de jeito nenhum os seus conceitos. Então a palavra radical ela foi mudando hoje em dia, essa garotada nova aí, você fala que ele é radical, ele acha uma maravilha, ele acha ótimo, ele é radical, o cara que pula lá das alturas com a corda lá, com aquele elástico, o cara que sai voando com aquela asa delta, tudo radical, esportes radicais. Agora antigamente para nós, nossa, quando a gente era garoto, nossa, você é muito radical, então você tinha um conceito então as palavras, elas vão mudando no decorrer dos tempos. Então, só tem um jeito da gente entender Jesus. Você conhecer como Jesus se comportava, como Jesus sentia a vida, como ele pensava, quais eram as atitudes dele, e você pega cada ensinamento, quando você está lendo, você teve dúvida, confronta. Isso tem a ver com o que Jesus pensava? Tem a ver com como Jesus agia? Porque se você não fizer essa relação, você vai ter ensinamentos que você vai comer bola, como se fala, né? Vai comer bola, né? É por isso que uma tradução rigorosamente literal, quer dizer, você lendo de acordo com as palavras que estão escritas, nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos.
Eu vejo às vezes, né? É muito difícil. Eu falo para as pessoas, é muito difícil. Eu entrar no Facebook é quase. Porque eu entro lá 1 minuto já saio assim, sabe? Com mal-estar, me arrependo. Hã? Você também? 1 minuto que eu entro, porque às vezes eu entro lá, porque às vezes eu tenho que fazer a palestra, faço por lá, né? No Evangelho no Lar, então às vezes eu entro lá e acabo olhando 1 minutinho. 1 minuto, não é nem 1 minuto, 30 segundos que eu olhar, eu já saio mal, assim, parece que fez mal para a saúde, né? Mas o que que acontece? A gente vê muito ali, que como as pessoas ali é um ódio permanente ali, Facebook virou casa do ódio. Eu odeio aquele odeia esse, e todo mundo se odiando ali, né? E às vezes uma pessoa escreve uma coisa e as pessoas interpretam totalmente errado. Hoje em dia ali você tem que tomar cuidado com o que você escreve, que você escreve uma coisinha, já te xingo de preconceituoso, discriminador, de não sei o que lá, que você odeia, e você não falou nada daquilo. Então, ali é um exemplo de que muitas vezes o que uma pessoa fala acaba sendo mal interpretada. Então você imagina uma coisa que foi falada há 2000 anos atrás, percorrendo todo esse tempo, traduções, pessoas mal intencionadas, né? E você vai pegando tudo isso, o que vai acontecer? Né? Então, a gente tem que entender isso aí. Então só tem um jeito. Confronta Jesus. Como é que Jesus é? Né? Como é que Jesus é? Tem coisas que não encaixam. Não encaixam. Eu leio e falo, meu, isso não é Jesus. Jesus não falou isso. Eu leio assim, já mato na hora. Eu falo, isso não é Jesus. Porque não tem nada a ver com ele. Isso é igual você ter um grande amigo que você conhece ele a vida inteira e você sabe como é que ele é. Aí a pessoa pensa, aquele fulano fez isso, falou isso. Você fala, não, alguma coisa está errada aí. Você tem que ir lá chamar o camarada para falar com ele, mas fala, você fez isso. Porque às vezes o cara fala para você o que ele fez, você fala, nossa, a pessoa interpretou totalmente errado. Você chega numa rodinha de amigos, aí você fala, às vezes você chega e você fala uma coisa, naquela rodinha tem aqueles que saíram chateados, magoados, os outros saíram alegres, e cada um interpretou de um jeitinho aquilo que você falou. Aí a pessoa fala, nossa, já você falou aquilo, me magoou. Você fala, nossa, eu nem percebi que magoou ninguém. Você não percebeu que magoou ninguém. Mas a pessoa saiu magoada e você não falou nada demais, mas ela sai magoada. E é assim que funcionam as palavras, né? Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras, em particular dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. É aquilo que eu falei, você, quando fala de aborrecer pai e mãe, você tem que entender, porque todo mundo era judeu. Quando o cara virava cristão, chegava em casa, minha filha, era encrenca mesmo, era encrenca. Se o cara virava cristão, chegava na casa do pai que era romano, era encrenca. Era encrenca. O mundo hoje, o nosso mundo hoje a gente reclama, o mundo é violento, o mundo é isso, o mundo é aquilo, mas o nosso mundo hoje é muito melhor do que naquela época, gente. Aquela época, se você estivesse passando na rua ali, tinha um saco de 50 quilos no chão, você estivesse passando, um soldado romano faz para você, olha, carrega para mim até lá na esquina, você tinha que carregar, meu filho. Carrega, arrasta, leva, faz o que você quiser, você tem que levar esse saco lá, senão você ia ser espancado e levado preso. Era simples assim. Se você ler o livro do Paulo Estevão lá, você vai ver que o pai do Estevão fez isso. Mandaram ele carregar, ele não queria carregar. Ele foi espancado e daqui a pouco morreu. Então, o mundo hoje, comparado com a época de Jesus, é uma maravilha. Aquela época a lei era assim, se eu sou um cara importante, eu vou lá, espanco, mato o cara e tá tudo certo, mando enterrar e pronto, acabou. Né? Hoje, claro, ainda, né, os mais fortes, mais poderosos ainda levam vantagem na lei, né? Mas ainda é menos do que naquela época, muito menos. Naquela época, tem um filme que se chama, é muito interessante, um filme da época medieval,
Eu não sei se acha no YouTube lá para assistir, eu quero ver se eu acho lá. Chama O Porco. É o filme da época medieval. Que era muito interessante. Olha como era o costume da época medieval. Então eu sou uma pessoa importante. Eu mato uma pessoa e tinha um cachorro perto, eu falei, não, foi o cachorro que matou. Era condenado o animal. Então essa história do porco, justamente porque tem um julgamento, porque matam uma pessoa e tinha um porco perto, e fala que foi o porco que matou. E é um filme de direito, né? Relacionado às leis do direito daquela época, para você ver como é que era o mundo, né? Época medieval, e vamos dizer que foi anos 700, 800. Já foi 800 anos depois de Jesus. Então já era uma época mais avançada, né? Então você vê que na época de Jesus, nossa, a lei era terrível. A lei era terrível. Então a gente pensa na época de Jesus nasceu numa época muito mais difícil do que hoje. Porque quando Jesus traz para nós a ideia do amor como libertação, né? Que falar em amor naquela época lá era uma coisa difícil, ninguém falava quase não. Quando Jesus fala de amor, Jesus está falando de uma coisa que vai muito além, né? E depois de lá para cá, todos esses ensinamentos de Jesus se manifestaram no mundo, em várias regiões, várias pessoas aprenderam com isso, né? E o mundo foi melhorando, em leis, melhorando em tecnologia. Hoje em dia nós temos psiquiatria, psicologia e outras coisas mais aí que nós temos aí, né? Que são ciências que trabalham para estudar o pensamento humano, o sentimento, para melhorar o indivíduo. Então nós estamos numa outra fase do planeta, né? Aí a gente entra aqui em abandonar pai, mães e filhos. E todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. É outra frase assim, bem, né? Bem complexa, né? E todo que deixar por amor do meu nome, a casa, os irmãos, as irmãs, aqui é claro que é outra força de expressão. É outra força de expressão. Por que que Jesus vai querer? Nunca, olha, desde quando vocês vêm aqui na casa, vocês nunca passaram nem pelo tratamento do mentor espiritual, de ninguém que falou assim para você, ó, você tem que ir embora da sua casa. Nunca ouvi falar. Você imagina que Jesus ia falar que você tem que abandonar sua família? É claro que não, isso aqui é tudo força. Alguma coisa está errada nesses ensinamentos. Jesus jamais ia dizer que você tem que abandonar a sua família. Jesus poderia até dizer assim para você, olha, meu filho, se você quer evoluir, se quer se espiritualizar, você tem que descobrir o seu caminho, você tem que encontrar o seu caminho para isso. Não significa, você pode, porque a palavra é muito forte aqui, uma coisa é você ir morar separado da família, outra coisa é você abandonar a família. São duas coisas bem diferentes, não é verdade? Minha filha foi morar na Austrália, mas não abandonou a família. Isso não é abandonar a família, isso é você ir morar, né? Igual você tem filhos, seus filhos foram morar em outro lugar. Isso não é abandonar a família, é simplesmente você seguir um outro caminho de vida. Não é abandonar, não é verdade? É diferente de Jesus ter dito que quem abandona a família vai receber prêmio. É o que está escrito aqui, ó. E todo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Quer dizer que você abandonou a família, está tudo certo. Você já garantiu o lugar no céu. Pensa bem, não... Então, estudar o Evangelho de Jesus é uma coisa assim, complexo, viu? Precisa prestar atenção, porque senão interpreta mal as coisas, né? Igual aqueles camaradas, até hoje ainda tem ainda, né? Aqueles camaradas que ficam se mutilando, né? Achando que por ficar se mutilando vai
vai conseguir alguma coisa, né? Aquele tem o filme lá, como é que é o Código da Vinci, que tem isso aí, né? Tem o cara que fica se mutilando lá, né? Isso, e tem pessoas que fazem isso até hoje. Acha que Deus quer que você se mutilando, você se machucando. É tipo assim, o sentimento, a pessoa tem um sentimento de culpa, é como assim, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que me punir. E fica lá se punindo, né? E acho que isso vai garantir algum lugar algum lugar bom para ele na espiritualidade, né? Nunca que a pessoa punir a si mesma por sentimento de culpa vai resolver o problema. Ah, mas você fez uma coisa errada? Conserta. Se não der para consertar, continua fazendo bem e vai seguindo o seu caminho. Lá na frente, o próprio universo vai te colocar frente a frente numa situação para você se reajustar com aquilo. Que a vida, assim, a gente vai caminhando e aquilo que estava lá atrás vai voltando aqui na frente, aqui, ó, você vai se encontrando novamente com tudo aquilo que você fez lá atrás. Sempre vai ter oportunidade. Porque é assim que funciona. Deus sempre dá um jeitinho. Ah, você feriu alguém te feriu. Ah, na próxima encarnação, se não for nessa, na próxima encarnação, vocês vão se encontrar com o irmão, com o parceiro de trabalho, como amigo. Algum jeito vai se encontrar. E você vai ter oportunidade de consertar aquilo que você fez. Ah, você tirou o dinheiro do amigo e de repente, numa próxima encarnação, seu amigo está necessitado, o mesmo amigo, e você fala, vou te ajudar, e você ajuda, e acaba compensando aquilo que você fez naquele momento passado, né? Porque é assim que funciona a vida. Mas Jesus jamais falaria que a pessoa abandonando a família, abandonando todos, você ainda vai receber um prêmio. É o que está escrito aqui. Né? Então disse Pedro, eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Então aqui tem que interpretar também, tá certo? No caso de Pedro, você vê que Pedro, apesar dessa fala de Jesus, quando a gente pega a história lá, Pedro não abandona a esposa dele, não. E nem abandona a família. Inclusive tem um livro inclusive Jesus ia comer na casa de Pedro lá, e estava a esposa dele, estava a família toda, né? E você tem um livro chamado Pedro também, que é um livro psicografado, que Pedro já está velhinho, está lá o Pedro, está a esposa dele, está lá, e continua com a família dele. Tanto que esse texto aqui não funcionou para Pedro, porque Pedro não abandonou a família. Pedro simplesmente ficava mais próximo de Jesus, mas não abandonou a família. Né? Então a gente tem que entender isso aqui. Na verdade, tanto que quando Jesus é crucificado, Pedro está lá pescando lá com os familiares dele. Né? Então, os dois ensinamentos aqui não condiz com Jesus. Onde eu vejo o outro ensinamento. E disse-lhe outro, eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus, nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa passagem tem algumas coisas interessantes aqui, né? Porque Jesus ele conseguia ver o íntimo das pessoas. Ele sabia que aquele jovem era muito apegado às coisas materiais. Por isso ele cutuca bem na feridinha, sabe, que ele tinha, que era o apego, né? Que era o apego. E essa frase aqui, que eu acho uma das frases assim mais fantásticas do Evangelho, né? Nenhum que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa frase aqui é uma das frases mais fantásticas de Jesus, porque essa é uma grande verdade. Aliás, é uma receita de cura isso, né? Porque quando nós lançar a mão do arado, significa semear, aquele que faz o bem, aquele que faz coisas úteis. Então, quando você faz o bem, você faz coisas úteis, se você olha para trás, significa porque lá para trás, geralmente quando a gente olha para trás, a gente começa a olhar para as coisas erradas que aconteceram nas nossas vidas, né? Nossas mágoas, nossos ódios, as pessoas que nos prejudicaram.
Você começa a olhar para essas coisas, aí você não caminha para frente. Quando você começa a se conectar com as coisas ruins que aconteceram no seu passado, é como se você ficasse carregando um peso. Você está carregando aquele peso lá, aquele monte de cascalho. O coração está lotado de cascalho, sabe? É por isso que Jesus fala, né? Que quem nessa mão do arado não pode olhar para trás. E quando você olha para trás, você começa a ter o sentimento de culpa, o sentimento de ódio. Isso vai te contaminando, te contaminando, te contaminando, né? Então você não pode olhar para trás. É claro que você, como aprendizado, sim, você pode tirar as coisas como aprendizado. Poxa, eu fiz aquilo lá, não foi bom, agora eu posso fazer diferente. Como aprendizado, sim. Mas não pode ficar carregando aquelas mágoas. Ah, eu lembro quando aquela pessoa me magoou. Até isso, a pessoa já foi embora, a pessoa já até desencarnou. Às vezes você está lá. Ah, aquela pessoa me prejudicou. A pessoa já nem, né? Você está ali. Então, quando você quer lançar a mão do arado para Jesus, significa você semear, você fazer o bem, você ajudar, você ser útil. Então, se você quer fazer o bem na sua vida, você não pode ficar olhando para trás. Não pode. Porque se olhar para trás, você não vai caminhar, porque você vai ficar preso, né? Quando você fica olhando para trás, é como se você ficasse algemado àquelas situações do seu passado. Aos velhos conceitos também, né? Você tem velhos conceitos, você não pode ficar preso àquilo. Ah, eu gostava tanto de ficar no bar, ficar lá no bar jogando snooker. Ah, eu gostava dos meus amigos que a gente ficava tomando cachaça junto no bar. Não vai andar. Não vai virar isso aí. Não é verdade? Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria sua negação. Então aqui nós temos sempre que pensar assim com a vida futura, sabe? Nós temos que pensar isso. Nós somos espíritos que fomos criados e destinados para a felicidade. Mas a felicidade é uma construção, a felicidade não vem de graça. Deus não colocou a felicidade assim para você conquistar de graça. Primeiro você tem que aprender, você tem que construir a felicidade. Porque se você não construir a felicidade, infelizmente você não vai conseguir ser feliz. Ninguém dá felicidade para outro. Ninguém. Ah, mas o pai é feliz, mas não vai passar felicidade para o filho. O filho vai ter a cruz dele para carregar. O filho vai ter a cruz para carregar e ele vai ter que lidar com a cruz dele. Cada um com a sua cruz. Eu vejo para a minha família, todo mundo lá tem seus problemas, não adianta. Não adianta achar, não, eu sou feliz, vou passar minha felicidade para você. Não adianta. Às vezes eu vejo as pessoas lá, no domingo, falando sobre alguns problemas que elas têm, né? E você vê que elas estão sofrendo ali por coisas assim que eu olho assim e falo, meu, isso é tão fácil de resolver, né? Mas estão lá sofrendo com aquilo. E elas não estão preparadas para ouvir, então é assim, você fala dos seus problemas, sofre e segue sofrendo. Porque a vida é assim, nós só podemos orientar e ajudar o outro quando o outro pede. Se o cara não pede, tá ali com dor de cabeça, está sofrendo, fica sofrendo aí. Se a pessoa olhar para mim e falar assim, Gero, eu estou com uma dor de cabeça hoje, você consegue me ajudar? Tudo bem. Às vezes só aplicar um passo na pessoa já sarou a dor de cabeça. Mas não quer, não pede, toma remédio e fica ali. Porque enquanto a pessoa não pedir, não podemos ajudar a pessoa que não pede, que não solicita. A pessoa tem que buscar. Deus quer que nós, cada um de nós, busquemos o nosso caminho, nós busquemos construir o nosso futuro, construir a felicidade. Eu sei que nós lemos em Jesus que a felicidade não é deste mundo. Talvez a felicidade plena não, mas nós podemos ser bem felizes aqui, viu?
Eu não reclamo, não. Minha vida é muito feliz, sabia? Tem alguns momentinhos, você tem umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, umas arestas, né? Né? Parar umas arestas, né? Mas eu consigo viver muito feliz, sabia? Nossa, eu amo a minha casa. Nossa, estar em casa para mim é ótimo. Fico em casa, gosto muito, eu consigo lidar bem com as minhas dores, com os meus problemas. Então, eu consigo ser feliz, na medida do possível, consigo. Feliz o tempo todo? Talvez não, sempre tem alguns probleminhas, né? Mas mesmo com esses problemas, a gente vai, né? Vai amenizando, vai tentando resolver, né? E vai lidando. É assim que funciona a vida, sabe? Mas a gente vê as pessoas com certas situações que você vê que não são difíceis de solucionar. Mas você não pode resolver o problema do outro. Porque se você for começar a resolver os problemas dos outros, você vai começar a sobrecarregar o seu ombro. E aí, você já tem sua cruz para carregar e começa a carregar a sua cruz e ainda começa a ajudar a carregar a cruz do outro. E aí uma cruz e mais um pedacinho da do outro já começa a ficar pesada. Aí você pega mais um pedacinho da cruz do outro. Daqui a pouco você tem sua cruz, que pesa, sei lá, 200 quilos, 100 quilos, e tem mais 300 quilos da cruz dos outros. Aí não sabe por quê, né? Deixa a cruz do outro, deixa o cara carregar. Principalmente pai e mãe, né? Tem essa mania de querer carregar a cruz do filho, né? O filho faz uma coisa errada, você, não, eu resolvo para você, filho, eu resolvo para você, filho, eu resolvo para você, filha, eu resolvo para você, filha. E aí você, de vez de você chegar a falar assim, eu lembro de um caso que um senhor contou outro dia, que eu achei interessante. Eu sempre vi na internet que o pai foi com o filho no mercado. Fizeram as compras, tudo. Aí quando saiu lá fora, o filho tira um chocolate do bolso. O pai fala assim, mas filho, onde você ganhou esse chocolate? Ah, pai, eu peguei no supermercado. Eu falei, não, você vai devolver. Foi lá com o filho, falou assim, ó, meu filho veio, devolve lá. O filho foi lá, teve que pedir desculpa, devolveu o chocolate que ele pegou e não comeu. Tá certo? E não comeu. Então o pai tá errado? Tá certo. Se não é para você pegar, como é que você pega o que não te pertence? Esse é um bom pai. Agora você chega para seu filho roubou chocolate, você fala para ele assim, ah, filho, tudo bem, filho, você roubou essa vez, mas não quero mais que você roube o chocolate. Você está fazendo certo? Não. Porque ele levou vantagem. Não é certo, você tem que levar ele lá e falar assim, ó, vai devolver o chocolate. Não te pertence, como é que você pega o que não te pertence? Não, e não compra outro para ele não. Na próxima vez que nós voltarmos, se você quiser o chocolate, você pede, se eu puder eu te pago, eu te compro o chocolate. Mas não pode roubar. Porque se você mandar ele devolver, você fala assim, olha, meu filho roubou chocolate, estou pagando o chocolate que ele roubou. Não é o certo. Não é o certo, porque você está protegendo seu filho de uma coisa que ele não deveria ter feito, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes, eu como pai também, minha esposa como mãe também cometemos nossos equívocos, né? Mas o ideal é você não proteger seu filho quando ele faz uma coisa errada. Ele tem que entender. Vocês não viram lá esse dia lá nos Estados Unidos, não? Que o pai mormon lá, o filho tinha assassinado o outro rapaz lá que era político lá na praça. Aí o filho assassinou, chegou em casa e falou, pai, eu que assassinei lá. O pai já chamou a polícia e falou assim, meu filho, você vai cumprir a pena, você matou, você tem que se virar com a pena daquilo que você fez de errado. O pai não deixou, não. O pai era mormon, o pai deu educação para ele. Ele foi na faculdade, eu sei que ele se envolveu lá na faculdade, né? Ele mudou os pensamentos lá, e ele foi lá e matou o rapaz na praça. Mas o pai não deixou passar, não. O pai não deixou. O pai falou, você vai cumprir a pena daquilo que você cometeu. Fez errado? Vai cumprir. Olha, o menino tinha uma vida boa, a família era bem estruturada, tinha tudo. Você vai pegar uma arma, vai matar o outro lá. O pai não deixou passar. E eu achei muito interessante isso, porque é um exemplo isso. Você não pode deixar passar. Ah, tudo bem, você matou, mas vamos esconder isso aí para você não ser preso. Daqui a pouco matou o outro, vai matar o pai também, vai matar a mãe, o tio, o irmão. Tem caso que, já teve caso aí de a mãe tirar o celular do filho e o filho matar a mãe.
Então, mas por que que acontece isso? Porque desde pequenininho, desde os 1, 2 anos, 3 anos, nunca fala não pro filho. Deixa o filho fazer tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer. O dia que você bate de frente, o dia que você bate de frente, então assim, se na primeira vez, desde pequenininho, você diz não, nisso eu vou dizer uma coisa para você, a minha filha lá na Austrália, minha filha é uma boa mãe, minha filha não dá moleza não. Ah, não, ela não deixa as crianças fazer coisa errada não. Minha filha na Austrália, ela é terrível, viu? Eu vejo minha filha lá e falo, nossa, olha, é uma boa mãe, viu? Que olha, as crianças erraram uma coisa, jogou no chão, o negócio no chão que não é para jogar, pode pegar. Fez isso, pode. É uma coisa assim, olha, é terrível, viu? Não siga muito meu exemplo, porque eu não sei se foi tão bom pai assim, não, mas ela é personalidade mesmo, não deixa. Filho sujou, limpa. Jogou todos os brinquedos, agora vamos guardar. Todo mundo vai ajudar a guardar os brinquedos, é assim, né? Então, assim, então você vai criando um comportamento no seu filho que ele aceita ou não, aceita quando está errado. Quando machuca o outro, vai pedir desculpa. Então, agora quando você nunca fala não, deixa sempre fazer a coisa. Ao dia que você bater de frente, você está arriscado. Está arriscando. Vai. Porque você ensinou que ele tem tudo que ele quer e faz do jeito que ele quer e você um dia vai bater de frente. Então você que está errado, porque você ensinou tudo errado, agora você quer bater de frente. Então, mas esse caso eu achei muito interessante, esse caso, né? Porque você vê que o pai mostrou, deu um exemplo ali de vida, viu? Se fez errado, vai para cadeia. Não fez? Tem que ir. Talvez o pai até depois arranje um advogado para ajudar a defender, para diminuir a pena, não sei o que lá, mas vai passar pela justiça, vai cumprir, né? Não esconder debaixo do tapete para dizer que não fez, né? Porque acontece muito isso, né? Você fez, o cara chega lá na rua, ela atropelou alguém com o carro, chega em casa, pai, eu atropelei uma pessoa. Como assim? Atropelou uma pessoa, saiu correndo com o carro e se escondeu? Então são coisas para a gente pensar, sabe? Que a gente tem que aprender que o certo é o certo. Se a gente não ensinar o que é o certo para os nossos familiares, né? Pai, mãe, tio, porque às vezes a gente começa a deixar passar coisas que não devia deixar passar, né? Tem coisas que até dá para relevar, mas tem coisas que não dá, né? Tem coisas que não dá. Eu lembro da minha filha. Minha filha, um dia eu fui com ela, estava andando pela rua, né? E isso, minha filha pequena, sei lá, devia ter uns 6, 7 anos. E estávamos andando eu, minha esposa, a mais novinha, né? Que era bem pequena. Acho que minha filha devia ter uns 6, 7 anos, estava na escolinha já. E aí passou uma pessoa que era deficiente, andando mancando assim, sabe? Aí ela pegou e foi mancando atrás, imitando. Mas não demorei uns 10 segundos, mas dele um tapa tão dado na bunda. Eu falei, será que é 1 metro para frente? Que é 1 metro para frente. Eu falei, nunca mais. Olha falei, nunca mais faça isso. Nunca mais. Você tem que respeitar as pessoas. Não importa qual elas são. Todo mundo merece respeito. Nunca mais, olha, nunca mais. Porque tem hora que a atitude exige. Como assim? Passa uma pessoa deficiente, você vai ir atrás imitando. Minha filha pequenininha, vai falar para você. Na hora, o sangue subiu na hora. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo dela pensar. Mas foi um tapa tão bem dado na bunda que para você ficar 1 metro para frente. A hora que olhou para mim, olhou assustada. Falei, não vai mais fazer isso na sua vida. Você não pode, não importa, se a pessoa se a pessoa tem uma deficiência, é a vida dela, é o jeito dela viver, ela vai caminhar do jeito dela, né? Então você não pode fazer essas coisas. Mas você vê o Ricardo tem os problemas físicos, a gente se dá muito bem, não tem, qual o problema de ter problema físico? É normal, cada pessoa vive, né? Porque nós também não somos perfeitos, quando a gente começa a se analisar, você começa a se analisar, você também vê que você são outras limitações. Você não tem o problema você não tem o cabelo total, por isso que você rapa, né? Então, mas estou dizendo que você, mas a sua vida é assim, não é verdade? É o jeito que você é. Você não teve problema de ter que ficar com diabetes muito cedo, teve que lidar com isso, meu amigo. É uma deficiência, não adianta. É uma deficiência que você tem, que o outro não tem. O outro come de tudo e não tem esse problema, mas você
Quando você come, você tem. Então cada um, olha, não adianta, cada um um vai ter um problema de fígado. A nossa individualidade. O outro vai ter problema de rim, outro tem problema de vista. Minha esposa com novinha, com 9, 10, 12 anos, tinha mais de 10 graus na visão. Mais de 10 graus. Chegou parece que 12, 13 graus, uma coisa assim. Então, não adianta, cada pessoa tem seus probleminhas. Um vai ser de olho, outro vai ser de pé, outro vai ser de mão, né? Cada um vai ser de coração, outro de pulmão, outro de estômago, outro de intestino, e outro problema, aí a mulher não consegue ter filho, é infértil, aí o cara é isso, lá, aí você vai, não adianta, olha, todo mundo no final das contas vai ter seus probleminhas que vai ter que suportar, não adianta. Tem como lidar, porque você vai ter que lidar com aquilo que você tem, cada um vai ter seus problemas e vai ter que lidar com eles. Mas se a pessoa ela consegue manter um padrão assim, de equilíbrio, se ela começa a entender, a se conhecer, sabe? Aquele se conhecer, entender como é que você sente, como é que você pensa, o que te causa determinadas coisas, você começa a conseguir administrar melhor, né? Você vai encontrar caminhos. Aí você começa a pensar, nossa, certas coisas que eu fazia, né, não eram boas, né? A saúde mesmo, você vai abusando, e daqui a pouco você vai se encontrar com um problema que você causou e vai ter que lidar com ele. Eu lembro da Dona Eva era velhinha, quando ela chegou aqui ela já tinha 70 anos por aí, pelo menos uns 65 para 70 anos. Ela fala que algumas coisas ela só descobriu aqui, a vida dela inteira dela, tudo que ela fazia, totalmente ilógico, aqui que ela aprendeu a lidar. Mas foi bom, porque ela desencarnou, né, com 80 anos, 81 anos, por aí. Ela desencarnou, ela estava vindo aqui, depois ela desencarnou, né, mas o aprendizado que ela teve aqui, né, para ela foi fantástico, porque não importa se você vai aprender com 60, 70, 80, 90, importa que um dia você aprenda. Porque a gente não sabe quando a gente vai partir desse mundo aqui, ninguém sabe. Então, você vai aprender com 50, 60, 70, 80, 90, não interessa. Se você aprendeu, você vai utilizar um dia. Né? Porque todo mundo vai passar para o lado de lá, viu? Não adianta, viu? Olha, eu não conheço ninguém que não morreu até hoje. Todo mundo, olha, desde Jesus vai contando todos, um dia. Então, quando você chega do lado de lá, se passou para o lado de lá, o seu conhecimento vai fazer uma diferença assim fantástica. Olha, você nem imagina, viu? Porque você percebe, não vai ser difícil perceber que desencarnou. Você começa a tentar conversar com as pessoas, ninguém te responde. Primeira coisa que você tem que pensar, será que eu ainda estou encarnado? Aí você se utiliza da ferramenta mais poderosa que a gente tem no universo, que é a oração, né? Você se conectou em oração com a espiritualidade, você já é acolhida na hora. Então, só fica no sofrimento lá no umbral quem não tem preparo. Se você tem preparo, você não vai ficar. Você chegou, você chegou de repente, você estava ali meio estranho, você se sentiu meio estranho, e de repente você está na sua casa, você conversa com todo mundo, ninguém te responde. Primeira coisa que você vai pensar, não, acho que eu desencarnei. Aí você vai se utilizar da oração, você já está acostumado a fazer oração, você vai fazer oração, né? Então você chega ali, você vai mentalizar a espiritualidade, mentalizar Jesus, Jesus, eu estou aqui estou me sentindo estranho, estou precisando de ajuda, acho que não estou legal. Pronto, fez de coração uma oração, pronto.